que Como é tá que barato. está a sua situação de saúde hoje? Está controlado? Roberto, as metástases nos pulmões, elas estão, posso dizer que, não vou dizer que quietas, mas elas crescem lentamente, né? Bem devagar. A minha voz tá meio nasal, não repara que eu tô atacado da faringite, tá? Põe Então, vocês uma vão água aqui perceber. pra ele aqui também, ó. Vou Obrigado. deixar uma água aqui pra você. Muito obrigado, Rodrigo. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tenho a alegria de poder dizer que nos pulmões cresce lentamente, muito devagar, embora seja irreversível. Não adianta rádio nem químio, não adianta. Então, assim, eu lido com essa ideia já há 15 anos. Na época, os médicos me deram 1 ano e meio, 2, e aí eu fiquei pensativo, me isolei do mundo, mas não assim, isoladinho e ficar dentro do quarto. Eu me isolei no sentido de não criar expectativas em amigos, familiares. Eu ficava em casa com a minha mãe. Muito obrigado. E o Roberto, o Rodrigo também. E o rapaz ali também, o Pedro, né? O Pedro e o Arthur. O Pedro e o Arthur, dupla sertaneja. Então, eu me isolei, entre aspas, para não induzir pessoas a um sofrimento desnecessário, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Disseram que era 1 ano e meio, 2, né? Então, fez 1 ano e meio, 2, 2 e meio, 3, falei, epa, peraí. Aí foi quando eu voltei a viver intensamente. Falei, não, Deus me quer produzindo, sorrindo, sonhando. Foi quando eu voltei a fazer as coisas e tal. Mas hoje, nos pulmões crescendo lentamente, a carga emocional no meio político ela é muito intensa, porque nós somos constantemente cobrados. E, infelizmente, nós não temos oportunidade de mostrar para a população o que nós estamos fazendo ou tentando fazer, como estamos fazendo. E aí, quando um colega entre os 27 faz alguma coisa que denigre ou que queima a imagem, queima de todos. Sim. Então, a gente constantemente é cobrado, é apedrejado, às vezes até a própria imprensa pega alguma coisa como pelo dito, pelo não dito. E aí o seu emocional bagunça bastante, então isso acelera. E Deus tem ajudado que os pulmões ainda continuam crescendo lentamente, os tumores. Mas aqui, ó, outubro passado eu operei aqui, eu tirei mais 3, que residiu aqui, né, na região do pescoço. Carga emocional. E aí a médica, ó, ou você aprende a driblar esses problemas ou você vai afundar por causa da política. Então você faz um acompanhamento médico constante. Você sempre tá olhando aí como que tá. Se a doutora Verusca estiver vendo essa transmissão, ela vai me xingar agora. É ali o doutor Luciano Morgante, porque eu devo fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses. Aham. De 6 em 6 meses, mas assim, eu tô um pouquinho atrasado, né? Acho que tem o quê? Uns 2 anos. Quase Caraca. isso, doutor Luciano. A doutora Verusca, eu estive com ela quando eu fiz a cirurgia, então tem 1 ano já. Porque assim, eu procuro ir quando eu percebo alguma coisa diferente. Igual agora tem 1 ano que eu não passo pela doutora Verusca, eu vou voltar. Que aí eu faço alguns exames de imagem para monitorar. Porque como eu disse, se achar um tumor que dá para retirar, eu ganho tempo. Se esse tumor não for operável, eu vou perder mais tempo e possivelmente vai acelerar o óbito. Então a gente precisa ficar atento por isso. Então eu não posso distanciar muito. E eu faço esse acompanhamento, né? E do pescoço aqui, graças a Deus, eu tirei e fico atento. Qualquer diferencinha que eu já falo, alguma alteração no meu organismo, alteração de intestinal, perda de apetite ou perda de peso. Então, eu fico muito atento. Na política, a gente perde peso. Eu perdi Cara, muito eu vou peso. te falar. Cara, mas que muito merda, velho. maluco isso, sabe por quê? A sua frase define a realidade de todo mundo. Todo mundo vai morrer. Todo mundo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo. Mas todo mundo também se esquece disso. Ninguém pensa nisso, porque eu posso morrer agora, né? Muito antes de que qualquer outra pessoa. Mas isso não é uma realidade palpável para mim. Não. Como me parece não que é para você, mas que você não vive isso. E isso é muito bacana. Não Parece é que o fácil. parece que o cronômetro dele tá ligado e ele sabe o Isso, nosso de todo não mundo tá né? ligado, mas é que o meu ninguém me avisou Não que tô, tá ligado. E o seu alguém já te avisou que tá ligado. Você sabe o tempo todo que tá rodando o cronômetro, né, cara? Cara, E eu Por isso que é uma merda, velho. E eu te Desculpa, falo, né? não é se tá certo, ô Rodrigo, é uma merda. Porque a gente... Eu paro pra pensar isso o tempo inteiro, né? Quando você não vive isso, é diferente. Por exemplo, você sai, você é casado, Sou. aí briga com a esposa briga com você hoje, aí de repente você, não, minha vida acabou, caralho, tal, fica nervoso, e ali você não quer conversar com ninguém, de repente entra pro quarto, fica 3 dias, 4, 1 semana sem conversar com ela, ou ela com você, um exemplo, né? Aí eu vejo, eu falo, gente, a vida pode acabar daqui a pouco, você vai acabar a vida de mal com ela.
Você vai perder o seu casamento por uma discussão. Então, no trabalho, hoje mesmo uma coleguinha pediu exoneração e tal. E é tão difícil quando o colega se desliga, porque normalmente as pessoas se desligam com a ideia de ter sido injustiçado, de incompletude. E isso mexe com a cabeça da gente, porque a gente não quer que a pessoa fique magoada, a gente não quer que a pessoa fique ofendida. E quando a gente sente que as pessoas querem alimentar um conflito, nutrir uma confusão, aí você fica pensando, gente, o que vai ser preciso para essas pessoas entenderem que estão perdendo tempo com algo banal? Enquanto você quer magoar o colega, diminuir o colega, você pode morrer daqui a pouco, ou o colega morrer daqui a pouquinho. Aí você vai em volta do caixão dele e diz assim, nossa, ele era uma boa pessoa, amava ele ou ela que seja. Mas você planta o mal, você não para pensar que tudo isso é passageiro, vai acabar. Eu magoei um colega sem querer durante uma discussão lá na Câmara e ele disse, você me magoou, você me coagiu. Eu no início falei, poxa, você está se vitimizando, mas aí eu vi que ele estava nutrindo aquilo ali. Publicamente eu pedi perdão a ele, eu pedi desculpas a ele, e isso me incomodou, porque eu magoei alguém, e eu não vim ao mundo para isso, não é a minha meta, não é o que eu quero para mim. Só que infelizmente, Rodrigo, Roberto e demais aqui colegas, infelizmente, a nossa vida em sociedade, ela nos impõe algumas coisas que fogem à nossa vontade ou mesmo às vezes até a nossa capacidade. Você não está preparado, mas a vida em sociedade te exige isso. Então você precisa entender que vai ter que falar e fazer coisas que você às vezes não quer. E você vai ter que ter força para superar isso, querendo ou não. Então, é por isso que nós temos as leis, conjuntos de normas que orientam a conduta durante a nossa vida em sociedade. Você vai entender seus deveres e seus direitos. Mas é difícil, é difícil. E a política é difícil não só porque somos julgados lá fora pela população, que tem todo o direito, mas também por colegas. Lidar com pessoas, se impor às pessoas é algo que custa, às vezes custa.